Com o Flamengo voltando de goleada, jogando em casa contra o River Plate. Tinha tudo para ser mais uma vitória rubro-negra. Mas a partida começou a ser decidida a favor dos argentinos antes mesmo do apito inicial. Em bom português, o jogo estava marcado para as 9 da noite. Em bom espanhol, às 9h30. E não é que a confusão durou muito tempo? O time do Flamengo entrou em campo, o trio de arbitragem também. Mas os jogadores do River Plate ficaram no vestiário. A catimba argentina começou antes mesmo da bola rolar. Resultado, o técnico Zagallo reclamou nos 2 idiomas. Isso é desrespeito total. Tem que haver uma punição para isso. Na hora da cena, na hora do aquecimento, estamos dentro da cancha preparado para as 9. O portunhol de Zagallo não foi entendido. O River Plate entrou no horário argentino. E a catimba continuou. Eles seguravam a bola, deixavam o cotovelo. E sem necessidade, pois veja a boa marcação do River Plate. Veja também a habilidade do craque Ortega. Ele e Aimar, que driblou como quis e descobriu Saviola na área, fizeram o Flamengo dançar o tango. O empate só saiu depois de um escanteio bem cobrado por Petkovic. Juan subiu muito e marcou. Mas vence quem acredita em todas as jogadas. E o River acreditou. Juan e Leandro Ávila bateram cabeça. Já Gancedo correu e cruzou. Ela subiu além do chuveirinho, do famoso chuveirinho, ela foi muito mais alta ainda. Eu acho que essa bola é cachoeira. Mais do que cachoeira, Ortega fez uma tormenta para os rubro-negros. River Plate 2-1. Respostas para a derrota? O time do River é bom, dificultou muito, vieram com todo mundo lá atrás. Foram praticamente 2 vezes nossos gols e fizeram 2 gols. Vocês não podem pedir para a gente jogar sempre o 100%. Nós somos humanos e o pessoal tem que ficar cansado, né? Em bom português, cansaço não é uma boa desculpa. A vingança brasileira veio em São Januário. O Vasco agora só precisa de um empate na Argentina para passar às semifinais da Copa Mercosul. Pouco antes do jogo, o clube ganhou um torcedor. No jogo contra o Rosário Central da Argentina, o Vasco tem um certo espectador de brinco. Um moço de cabeça raspada que ninguém em São Januário gostaria de ver aí, à beira do campo. Foi só um incômodo que eu senti na hora que eu fui fazer o aquecimento lá na sala de musculação. Uma fisgadinha na posterior, mas vai melhorar rápido. Mesmo do lado de fora, Romário continuou pertinho do gol. Deve ser o costume, mas dessa vez o craque teve que se contentar em torcer. Para quem está acostumado a decidir, ficar assim tão perto e ao mesmo tempo tão longe é terrível. É bem ruim, né? Melhor estar lá jogando, ajudando lá dentro. Mas não demora muito e Romário pelo menos pode vibrar. Vasco 1-0, um golaço. Palmas para o Juninho Paulista que ele merece. Em compensação, a partir daí, Romário não tem mais o que comemorar. Seu substituto, Pedrinho, perde um gol e o baixinho perde a paciência. No segundo tempo, Romário quer vibrar novamente. Oh, aflição! O Vasco não consegue ampliar. E o Rosário só não empata porque Elton salva o time 2 vezes seguidas. É para ficar com o queixo caído. 1-0 não é resultado para deixar ninguém tranquilo para o jogo de volta na Argentina. É claro que o ideal seria se a gente tivesse feito mais gols, mas uma vitória é sempre importante. Na próxima partida tem Romário? Deus quiser, vou fazer o máximo para voltar o mais rápido possível. Esse é o consolo, Romário. Melhor ter um torcedor a menos e um craque a mais. Você lembra? Pois é. Quem será que levou a melhor desta vez? Pela última vez, o estádio de Wembley se preparava para uma festa. Mas dessa vez, os que entravam em campo estavam consideravelmente mais elegantes. A festa era para arrecadar dinheiro para uma organização de caridade que ajuda crianças vítimas de violência. Show de Elton John, 2 para lá, 2 para cá, embora no começo da festa os pais ainda estivessem em times separados. Mas a principal atração era Pelé, como sempre, o centro das atenções. Sorrisos, abraços e autógrafos para todos. Muita gente achava que eu tinha jogado várias vezes no Wembley, não é?
E eu nunca joguei. Então, eu acho que essa homenagem, né, foi uma coisa que não tem, né, explicação. Eles chamarem um jogador que não é inglês, não é? Para fazer, entendeu? A última jogada num campo que é a igreja, né? O templo do futebol europeu. Pelé sempre chamou Wembley de igreja, catedral do futebol. Mas a catedral vem abaixo, estava velhinha, coitada, 77 anos. Mas a pessoa mais próxima do céu do mundo do futebol, o nosso Pelé, vai muito bem, obrigado. Na festa, essa cena apareceu num telão. A gravação do último gol de Wembley era mais um duelo entre Pelé, o maior jogador de todos os tempos, e o maior goleiro inglês de todos os tempos, Banks. Banks a caráter, Pelé de terno. Tocou no canto e comemorou. Mas e se Banks agarrasse? Não, e tem um problema do acidente, né? Porque ele teve um acidente e perdeu uma vista, né? Então, eu estava até brincando, falei assim, pô, vamos combinar, porque senão vai ficar meio chato se ele pega. O goleiro não era o Banks. O autor do gol também não se chamava Pelé. Aliás, esse gol nem ele fez. Eram 25 minutos do primeiro tempo do jogo Paysandu e São Caetano. Pressionado na defesa, Henrique resolve dar um bico na bola. Ela engana o goleiro Silvio Luiz e entra. Um gol que nem Pelé conseguiu. Estava tentando lançar o Zé Augusto ali, que puxou na ponta direita ali. Mas, graças a Deus, ela foi pro gol. E consegui fazer um gol que o Rei não fez, né? Então, fico feliz por causa disso. Bom, o chute partiu daqui, ó, a mais ou menos 10 metros da linha que divide o campo. E nós convidamos o Henrique para tentar a façanha de novo. Será que ele vai conseguir? Eu peguei, dominei para cá. Vou tentar aqui. Henrique tentou 10 vezes. Logo na terceira tentativa, ele conseguiu acertar o gol. De terceira, hein? De terceira, hein? Mas a maioria dos chutes passou longe. O zagueiro de 23 anos reconhece que só conseguiu mesmo com a ajuda divina. Eu dei o chute pra frente, quem fez o resto foi Deus. Mas, Pelé, um abraço do Henrique aqui do Pará, mas você me desculpa, que foi um gol bonito, foi. Uma rivalidade que divide Campinas, que dividiu o Estádio Brinco de Ouro. Mas a festa da arquibancada não se repetiu no campo, pelo menos no primeiro tempo. Um jogo nervoso, cheio de faltas. Quem primeiro encontrou o caminho foi a Ponte Preta. Piá cobrou a falta e Washington, livre, fez 1-0. A sorte, madrasta para a Ponte Preta, sorriu para o Guarani. Depois do cruzamento, Martinez se antecipou e de cabeça empatou o jogo. O equilíbrio prevaleceu até nas últimas chances. Piá chutou e Gilmar Lima salvou em cima da linha. Do outro lado, Martinez chutou e Fumagalli completou em cima da linha. A vitória no derby foi comemorada pelos jogadores do Guarani como se fosse a conquista de um título, com direito até a volta olímpica com o troféu Derby da Paz. A comemoração do Guarani se justifica. Além da rivalidade histórica, o time que na maior parte do campeonato esteve entre os últimos, com este resultado entra de vez na briga pela classificação. Foram 22 medalhas. Cruzeiro, Vasco e São Paulo já estão garantidos na próxima fase da Copa João Avelange. A rodada deste fim de semana tem 11 jogos. Confira. Hoje às 4 da tarde, Cruzeiro e Corinthians e Bahia e Botafogo. Às 6, Goiás e Grêmio, Atlético e América Mineiro e Atlético do Paraná e Vitória. Os outros 6 jogos são amanhã. Às 5 da tarde jogam Santa Cruz e Ponte Preta, Portuguesa e Palmeiras, Coritiba e Santos e o clássico Fla-Flu. Antes, às 4 da tarde, ao vivo para todo o Brasil, tem Juventude São Paulo, Internacional e Vasco. Aliás, o Vasco já garantiu o lugar dele na próxima fase do Brasileirão. Sem Romário, venceu Coritiba fora de casa e chegou aos 36 pontos na tabela. Sair da incômoda penúltima colocação, objetivo do Coritiba e sem medo do adversário.
E no começo do jogo até parecia que seria mesmo. O Vasco era pressionado. E com exceção desta cabeçada de Alex Oliveira, as melhores chances eram desperdiçadas pelo Coritiba. O time carioca sentia a falta de Euler, Juninho Paulista e principalmente de Romário. E se o ataque não funcionava na defesa, o Vasco contava com um jogador que estava em noite inspirada e que resolveu tudo, tanto aqui atrás quanto lá na frente. Quando era necessário, Júnior Baiano aliviava a pressão. Pedia calma. Ainda foi ao ataque e fez o gol da vitória vascaína. 1-0 que deixou o Vasco classificado e com a certeza de que quando o baixinho artilheiro não está, a torcida pode contar com um grande zagueiro. Resolveu tudo atrás e na frente, noite inspirada. Graças a Deus. Apenas R$5. A promoção é garantia de um toque feminino no Serra Dourada. Pra ver o Goiás, tá debaixo de tempestade. Não é só homem que gosta de futebol, não. Se as mulheres garantem charme na arquibancada, é responsabilidade dos homens apresentarem um belo espetáculo aqui dentro de campo. Os dois times se esforçam muito, num gramado encharcado. No primeiro tempo, o show fica por conta do atacante Varley, que bate no canto e faz Grêmio 1-0. Varley recebe de Ronaldinho e amplia. É mais uma ducha fria na torcida do Goiás. Grande jogada do Ronaldo. E graças a Deus eu fui feliz em estar no lugar certo. Ele tocou de costas, eu gritei para ele e eu só toquei no canto do goleiro. O Goiás volta para o segundo tempo disposto a reagir. Aí entra em cena o artilheiro Dil, que diminui e se iguala com Magno Alves do Fluminense. Ambos agora somam 16 gols na João Avelange. O empate chega no finalzinho, com um golaço do atacante Zé Carlos, que surpreende Danley. Um gol com amor, com charme, dedicado às mulheres. A gente fica feliz de estar presenteando essas mulheres que vieram hoje no estádio debaixo de chuva. Procurei fazer esse gol para as mulheres, juntamente para a minha namorada Lidiane, né, que eu a amo muito, então procurei ir na câmera e mandar um beijão para ela.